A angústia pode surgir, segundo Freud, toda vez que nós nos depararmos com 4 situações de perigo. A gente vai ver isso em seguidinha. Este tema é baseado especialmente nos textos de Freud, a angústia, angústia e pulsões, inibição, sintoma e angústia e introdução ao narcisismo. A primeira situação de perigo que eu vou expor é aquela gerada pela relação com o nosso superego. Quando a gente nasce, os olhos dos nossos pais só veem qualidade em nós, só veem perfeição. Mas na medida que a gente vai crescendo, os pais vão começando a fazer cobranças. Já não podemos fazer tudo o que queremos, a hora que queremos. Isso vai murchando a nossa bola, no aspecto que somos a perfeição em pessoa. Ou, numa linguagem mais técnica, a gente passa de ego ideal para ideal do ego. Em outras palavras, há uma transição da perfeição incondicionada para uma perfeição condicionada. Condicionada porque a gente precisa fazer certas coisas para cair de novo na graça dos nossos pais. E o tempo continua passando até que, em determinada altura da nossa vida, pelo fato de que nós naturalmente nos identificamos com os nossos pais, a gente acaba introjetando essas censuras, essas exigências, essa fiscalização que procedia deles. Ou seja, a gente mesmo passa a ser o fiscalizador, a se cobrar, é a gente mesmo vigiando os nossos atos e as nossas intenções. E é então quando nasce o que Freud denominou de superego. Parafraseando Freud, o superego é uma instância que está dentro de nós, continuamente nos observando e medindo as nossas realizações, a nossa distância em relação aos nossos ideais. Ou seja, o superego exerce uma função de examinar se o nosso desempenho está coerente em relação aos nossos propósitos de vida. Então, essa ação de fiscalização que o nosso superego exerce sobre o nosso ego é que faz a gente sentir angústia todas as vezes que as nossas realizações estão aquém das nossas expectativas, dos nossos ideais, ou se estão muito abaixo do que os outros esperam da gente. E aí a gente se angustia, se martiriza quando tira nota baixa na escola, quando não passa no vestibular, quando não passa no concurso público, quando diz ou faz maldades para alguém, quando afirma não está atingindo as metas que se propõe e assim por diante. Mas é importante, como alerta Hugo Bleichmann, lá no livro O Narcisismo, não deixarmos que uma imperfeição nossa, que uma maldade nossa represente o que a gente é. E a gente, a partir dali, passar a se considerar como uma pessoa má, como uma pessoa desprezível, sentindo que temos pouco valor, ao invés de atribuir simplesmente aquela conduta como repudiável. Que tenhamos a consciência, então, que falhamos sim, mas que isso não contamine toda a nossa personalidade, ou seja, não somos só aquela eventual falha, temos outras tantas coisas boas a celebrar. Aqui, o caminho para uma vida melhor seria então diminuir a rigidez do nosso superego, do poder que atribuímos a ele. E como eu acredito que geralmente a gente já faz as coisas que precisam ser feitas, ou pelo menos sabemos que precisamos fazer, só falta então confiar um pouco mais no nosso potencial, na nossa própria capacidade. E isso vai deixar mais distante essa pressão que às vezes atrapalha o nosso desempenho. Ou, por outro lado, vai possibilitar a gente tolerar melhor as nossas imperfeições, os nossos eventuais erros e fracassos diante dos nossos projetos. E valorizar os traços valiosos que todos nós possuímos e, acima de tudo, buscar menos a perfeição e mais o que é possível. Pois muitas vezes, querendo ser perfeito, acabamos não fazendo nada. Acabamos não tirando aquele projeto que está na gaveta já há algum tempo. Acho que eu me emocionei e me estendi um pouco além da conta, mas eu vou procurar ser mais sucinto nas 3 outras situações de perigo.
Bom, a segunda situação de perigo que provoca angústia é a castração. A gente já deu uma esbarrada nela na abordagem da primeira situação de perigo. A castração é a descoberta de que a gente não é fálico, que não é completo, que não é perfeito, de que a gente não pode fazer tudo o que quer, a hora que quer, ou seja, a descoberta de que somos limitados. E o momento inicial desse sentimento de ser limitado ocorre quando aquele que é o responsável pela função paterna começa a ingressar de maneira mais significativa na relação mãe-criança. E é para esse sujeito que vai voltando a se redirecionar o desejo materno, que ocorre, segundo Hugo Bleichmann, na fase edípica, quando provoca desilusão da criança ao descobrir a sua incompletude, que ela não é só o que a mãe queria. Mas a gente tem que administrar com cuidado essa questão da consciência das nossas limitações, pois, suplementando o que eu falei antes, não devemos deixar que isso sirva como um obstáculo, como uma barreira que impeça que a gente tente coisas novas na vida, que a gente arrisque, por medo de rejeição, por medo de que as nossas iniciativas não sejam valorizadas e apreciadas, de que as nossas ideias não sejam aceitas, ainda que fiquemos sujeitos a não ter os resultados que esperávamos. E aí eu me lembro de uma frase do Contardo Caligares, no livro Cartas a um Jovem Terapeuta, que eu já mencionei num outro vídeo, que diz mais ou menos assim: das várias formas possíveis de infelicidade, a mais aflitiva, a mais trágica, é passar a vida sem se molhar. Antes de partir para o terceiro perigo, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal, é gratuito, e se também quiserem acionar o sininho, aí cada novo conteúdo publicado serão avisados automaticamente. Retomando, a terceira situação de perigo decorre do medo da perda do amor de uma outra pessoa. Porque a perda do amor implica também perda de segurança, perda de proteção, de amparo. O que o texto bíblico já proclamava em Eclesiastes, quando diz que, havendo dois, haverá ajuda mútua. Um sustentará o outro na queda, um confortará o outro. E a gente sabe que o medo da perda de amor começa lá quando se é criança, porque a gente depende da proteção e da segurança que a mãe oferece. Mas não só disso, mas especialmente a gente precisa da ternura, do calor humano, do olhar do outro, que nos gera reconhecimento e amor próprio. Freud nos diz que a criança pequena se assusta, não porque viu uma pessoa estranha, mas porque esperava ver a pessoa amada, a mãe, e quando tão logo surge essa situação de perigo, a falta da mãe, conforme o exemplo, a gente reage com angústia. E esse medo da perda de amor a gente pode ver percorrendo claramente nos diversos tipos de relacionamentos da vida adulta. Até inclusive quando a gente quer seguir uma outra coisa que não aquilo que os pais planejaram e desejaram para a gente. Então, se assim pensamos, ficamos com medo de perder o amor dele. A quarta situação de perigo eu vou me estender menos ainda porque eu já falei dela mais detalhadamente em um outro vídeo, que eu vou deixar a tela aqui no final deste, para aqueles que quiserem ver, que não viram, claro, que é a sensação de desamparo. O desamparo ocorre devido a situações que pegam o sujeito de surpresa. O sujeito está, por exemplo, lá num posto de gasolina ou numa farmácia e começa um assalto. Ou se envolve num acidente de trânsito, por exemplo, ou recebe a notícia da morte inesperada de uma pessoa muito querida, ou quando, conforme Freud, um evento antigo que representou uma ameaça de perigo se desgarra lá do inconsciente e atinge a nossa consciência. Em suma, a angústia de desamparo sucede, vem logo depois, de um perigo mortal que a gente experimenta, ou que a gente experimentou, como consequência direta do medo da morte, conforme afirmou Freud. Provocador, então, de um estado de pânico, tudo porque, com o evento, ocorre um afluxo de excitação, de energia imensa, cujo a quantidade é impossível do ego dar conta e transborda
produzindo então a sensação de angústia em sua plenitude. E pior ainda na infância, porque nesse período o nosso aparelho psíquico é imaturo, está ainda se desenvolvendo. Finalizando, é importante destacar que essas 4 situações de perigo são humanamente universais. E conforme Freud assinalou, as condições para angústia podem subsistir uma ao lado da outra, independentemente da época que a gente está vivendo. Pessoal, por hoje é isso. Se gostaram, deixe um like e também pode deixar algum comentário aqui embaixo caso desejarem. Um grande abraço e até a próxima!